Falando em politicagem, falando em alinhamento astral, hoje, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, prestem bem atenção porque essa pauta aqui pode ser assim um divisor de águas. O STF julgará daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, se o Brasil poderá ter candidaturas independentes, ou seja, o fim da obrigatoriedade de filiação partidária para que uma pessoa, você, eu ou qualquer cidadão brasileiro possa concorrer em eleições. E olha, diante de tantas notícias, diante de tantas polêmicas envolvendo campanhas políticas, financiamentos por debaixo dos panos e tantos partidos sem expressão, Mano Ferreira, explica aqui pra gente o que está em jogo, por que essa discussão é importante, e a gente já vai para uma entrevista aqui de talvez o principal personagem nessa luta, num dia que eu tenho certeza que é importantíssimo para ele. Marinho, primeira coisa, hoje no Brasil nós temos um monopólio dos partidos políticos para o lançamento das candidaturas. Isso, na prática, quer dizer que qualquer um só pode, de fato, ser candidato se tiver a bênção ou o carimbo de um cartório, que é o partido político no Brasil hoje. Um dos grandes problemas é que os partidos políticos brasileiros são muito pouco democráticos. Então, na prática, a gente diminui bastante o cardápio de opções para o cidadão. A candidatura independente surge como uma proposta de furar esse monopólio dos partidos políticos e, com isso, diluir, quebrar o poder desse oligopólio de dirigentes partidários. Vamos ser sinceros, convenhamos aqui, acho que nunca estiveram tão superpoderosos e tão, assim, tanto ali na tentativa de concentrar para si poderes de decisão nos rumos da vida nacional, dadas essas novas federações, superpartidos se formando. Então, se poderia ser talvez ali um break inesperadíssimo nesse contexto de fortalecimento das siglas partidárias e de concentração de poder. Mas olha só, pessoal, para vocês entenderem o que está em jogo, o prazo para que os 11 ministros do STF apresentem os seus votos sobre a validação ou não dessa ação em relação a candidaturas independentes vai até sexta-feira que vem. Agora, será que seria de fato um bom futuro para o Brasil, tão hiperpolarizado e dividido? Eu proponho aqui que a gente converse com talvez o principal personagem nessa luta há tantos e tantos anos, que é o doutor Rodrigo Mesomo, que defende as candidaturas avulsas há muito tempo. Seja bem-vindo, doutor Mesomo, obrigado demais pela presença. Ele que é advogado, mestre em Direito, professor universitário e um defensor incansável dessa pauta, né? Ministro, doutor, me dá uma... Antes de você trazer aqui, em linhas gerais, o benefício principal desse movimento, ao que tudo indica, as projeções mostram que um empate está posto de 5 para um lado, 5 para o outro, e que o voto de Minerva seria da ministra Carmen Lúcia. Uma das minhas frases preferidas é dela, professor, quando ela disse que ela não queria se mudar do Brasil e queria mudar o Brasil. Você compactua dessa visão? Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal se encontra num momento amadurecido para decidir o tema. Esse tema ele começa lá em 2016, quando eu ingressei na Justiça Eleitoral pedindo o registro da minha candidatura independente a uma eleição para prefeito no Rio de Janeiro. Esse registro foi negado e nós recorremos em todas as instâncias até que o tema chegou ao Supremo Tribunal Federal nas mãos do ministro Barroso. Quero crer que com a configuração atual do Supremo Tribunal Federal seja muito promissor, seja muito propício a essa votação. E tenho grande fé de que o tribunal saberá com serenidade acolher o pedido. É isso aí. Seguimos aqui com o doutor Rodrigo Mesomo. Henrique Kriegner, doutor, com a próxima pergunta. Doutor Rodrigo, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. Nessa nova proposta das candidaturas independentes, isso muda não só a possibilidade da candidatura em si, mas também toda a questão, por exemplo, de distribuição de recursos para fundo eleitoral, a organização dentro por bancadas, né, dentro do Congresso. Como que ficaria? Qual seria, se a gente pudesse dar um retrato para a nossa audiência, de como seria se em 2026 nós pudéssemos ter candidatos independentes e uma vez eleitos, como é que seria a vida desses candidatos e a atuação parlamentar? Bom, vamos lá. São duas questões distintas. Uma diz respeito à candidatura independente para cargos majoritários, ou seja, prefeitos, senadores, governadores e presidentes da República. Aqui não há dificuldade alguma, porque são eleições nas quais quem fizer mais votos
leva à eleição. Ganha quem tiver o melhor resultado eleitoral. Então, aqui não há nenhum problema de regulamentação mais complexa. A questão ligada à regulamentação um pouco mais complexa diria respeito à eleição para os cargos chamados de proporcionais, vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Aqui nós teríamos que ter algum tipo de regra para o quociente eleitoral ou então teríamos que estabelecer uma regra seca na qual, se o candidato independente somar todos os votos necessários do quociente eleitoral, a vaga é dele. Então, também não é algo difícil de ser feito. Vamos lembrar que 9 entre 10 países no mundo permitem a candidatura independente. O Brasil é um dos poucos países no mundo que não permite e está ao lado de países pouco democráticos, como Angola, Azerbaijão, Suriname, Tajiquistão e outras repúblicas que não permitem candidatos independentes. Em todos os demais países e nas principais democracias do mundo, candidatos independentes são admitidos. Outra questão que com isso não se confunde é como esta sociedade vai financiar os candidatos independentes. Nos Estados Unidos, os candidatos independentes não recebem financiamento público. Na Alemanha, por exemplo, os candidatos independentes recebem financiamento público. Então, portanto, são discussões paralelas e que não se confundem. É possível, por exemplo, se fazer uma repartição do fundo eleitoral entre partidos políticos e candidatos independentes. O bolo destinado aos candidatos independentes seria dividido pelo total de candidatos independentes que se dispusessem a concorrer. Mas são discussões em paralelo, são discussões que não se confundem. O importante é que nós consigamos a vitória para dar a liberdade ao indivíduo de se candidatar sem partido político, porque hoje nós falseamos a democracia. A Constituição diz que todo poder emana do povo. Ora, mas se este povo só pode votar em quem os donos dos partidos, em quem os caciques políticos previamente selecionaram, na verdade, o poder emana dos caciques políticos e não do povo, porque este povo é um refém daqueles que foram pré-selecionados como candidatos. Então, esse é o ponto principal. Dentre tantos pontos principais aqui, doutor Rodrigo Mesoma, eu vou trazer o Mano Ferreira para seguir explorando aqui na pergunta final, mas sem dúvida alguma, se isso prosperar, se essa sua ação prosperar, eu já acompanho a tua luta há um tempo, é paradigmático, é divisor de águas, é uma mudança assim, e vindo num momento onde parece que Brasília só... Parece, como diz na sabedoria popular, está igual o gorila, né? Só coça para dentro, só quer saber de fortalecer internamente ali, enfim, o famoso namastê parlamentar e o namastê partidário, todos amigos, todos muito amigos. Isso seria talvez um trovão, um raio no meio desse movimento. Vamos com o Mano Ferreira então, por favor. Bom dia, Mesoma, prazer falar contigo, parabéns pela luta, também acompanho há vários anos. E um dos pontos que eu acho mais importantes nessa questão é a pressão pela democratização dos próprios partidos, que no Brasil, como você bem disse, tem donos, o que é uma anomalia democrática quando a gente compara com qualquer grande democracia. Então eu queria que você abordasse esse ponto, de que forma as candidaturas independentes podem ajudar a democratizar os partidos políticos no Brasil. Muito obrigado pela pergunta. Isso nos permite demonstrar a quem nos escuta um paradoxo que nós vivemos. Os partidos políticos podem pregar liberdade da porta para fora, mas da porta para dentro eles são ditaduras. Por quê? Justamente porque o cacique político ele detém um monopólio. É ele que decide quem será ou não o candidato. Então, há que se ter o beijamão. A partir do momento em que você quebra o monopólio dos partidos políticos, você inverte a pirâmide de poder. E aí é o partido que passa a depender do candidato e não o candidato do partido.
Isso promove aquilo que eu venho chamando há muitos anos de efeito ético sobre os partidos políticos. Ou seja, os partidos políticos eles se veem obrigados a melhorar, não por virtude, mas por necessidade. Ou seja, eles precisam se tornar um partido tão interessante, tão atraente, que as pessoas preferem se candidatar pelos partidos políticos. Porque se o partido não for bom, o indivíduo vai independente. Então, a própria presença no sistema eleitoral da candidatura independente já promove uma melhoria ética das estruturas partidárias. Porque vamos lembrar, a lei dispõe no Brasil que o partido político é uma entidade privada. E é um absurdo que entidades privadas controlem o acesso à vida pública, ou seja, o exercício fundamental, o direito fundamental de participar dos destinos da nação é controlado por um punhado de entidades privadas que nega ou concede a alguém o direito de concorrer. E são partidos que já deixaram há décadas de ter qualquer função ideológica, qualquer função de formulação de políticas públicas. No Brasil, o debate ele se dá na sociedade civil e os partidos políticos, há décadas, vêm a reboque. Não são mais eles os protagonistas das políticas públicas debatidas no Brasil. São ditaduras da porta para frente e pregam uma pseudo-democracia da porta para fora. E a candidatura independente é a mãe de todas as reformas, porque é ela que vai propiciar fissuras na parede monolítica dos partidos políticos e permitir que novos participantes e novos grupos hoje subrepresentados, inclusive minorias de todos os tipos, que hoje não encontram espaço, possam, através da candidatura independente, disputar eleitoralmente e obter significativos espaços no cenário político eleitoral. Muito bem colocado, a gente deseja toda sorte para que essa ação prospere, porque caso realmente vá adiante, é algo assim que vira o jogo para sempre. Então a gente, enfim, saúda aqui, professor Mesoma, o seu esforço aí de tanto tempo, e eu pessoalmente aqui faço questão de exaltar também o seu mini documentário Rio, um mergulho no inferno, no YouTube, que eu sempre adorei acompanhar, mostrando toda essa saga do nosso Rio de Janeiro degringolando aí, se tornando esse narco-estado, né? Parabéns, siga firme e forte adiante e portas abertas aqui no Morning Show. Muito obrigado. É isso aí, meus amigos. Antes da gente partir para um break, repercutir aqui com a nossa especialista em política internacional, Maria de Carli, porque, sejam candidatos independentes formais, ou seja, literalmente fora do sistema partidário constituído, ou independentes disfarçados, né? Tipo Jair Bolsonaro, sem tempo de TV, claro que tinha um partido, mas a gente vê, Emmanuel Macron na França foi um exemplo, o Nayib Bukele, atual presidente de El Salvador, o López Obrador também criou um novo partido e ganhou lá no México. São diversos outros exemplos aí de candidaturas independentes que fizeram história, né? São candidatos que estão além do partido, que eles ultrapassam o partido. É a personalização política na veia. E aqui no Brasil, em países latino-americanos, isso é muito comum. A gente aqui cria afeto e afeição pelo candidato em si. E ninguém lembra muito bem do partido. Lembrando que a gente está num sistema de proporcional, de representatividade proporcional, e a gente tem um recorde de número de partidos no nosso parlamento, né? Comparativos com países como o Reino Unido ou os Estados Unidos, que funciona o sistema de oposição e situação ali. Temos os trabalhistas e os conservadores no Reino Unido. Mas eu queria só trazer uma reflexão que é válida. Os partidos, em algumas ocasiões, eles são verdadeiros gatekeepers da democracia. Pode ser que a gente fale o que for, mas eles estão lá, eles têm regras, as pessoas têm que cumprir regras. E hoje a gente vê muitos candidatos aí, incluindo nesse novo contexto de democracia digital, muita gente doida aí que consegue alçar a fama política por conta da influência digital. Então, me preocupa um pouco essas candidaturas independentes que pode vir aí muito doido, sem o gatekeeper partidário, sem seguir as regras. Gatekeeper aqui pro afegão médio. É o porteiro. É o porteiro, é o mantenedor da democracia. Boa. Mas talvez... Henrique Kriegner, por favor. Eu acho que nesse ponto aí, hoje, eles mantêm o portão fechado na questão do dinheiro ou na questão da aliança
sem nenhum tipo de aliança programática, né? Uma aliança mais, assim, pessoal. E aí é melhor você ter o doido solto, que vai ser punido solto, do que ter o doido protegido pelo partido, que nunca é atingido por uma decisão judicial, né? E acho que dos exemplos internacionais, eu destacaria também que vale a gente lembrar o próprio Donald Trump. Quando ele estava agora, antes dessa última eleição, durante o processo de primárias dos republicanos, eles ameaçaram, nós não vamos aprovar, né? Aí ele falou, olha, se os republicanos não aceitarem minha candidatura, eu saio independente. E aí foi que o jogo mudou e ele foi aprovado para ser candidato e venceu a eleição. E aí esse doido aí tá solto e causando muito barulho no mundo todo, né? She's a nasty woman. Nasty woman. She's a nasty woman. Não, essa mulher. Bom, para a democracia funcionar, os partidos têm um papel essencial. Claro. Só que, para isso funcionar de forma direita, né, é preciso que os partidos sejam democratizados. Então, na minha visão, é essencial que a gente tenha um Instituto das Candidaturas Independentes, não porque os candidatos independentes vão resolver todos os nossos problemas, mas porque essa possibilidade vai nos ajudar a melhorar a qualidade e a governança dos partidos políticos, que é um tema essencial para que a gente tenha uma melhoria institucional. É uma excrescência que tenhamos donos de partido no Brasil. Antes da gente finalizar o bloco, não vamos esquecer, Volodymyr Zelensky também saiu de ator, criou o próprio partido chamado Servo do Povo, que é o mesmo nome da série onde ele atuou como um suposto fictício presidente ucraniano, que foi o que o elegeu e se tornou, enfim, esse líder de guerra, né, de onde menos se esperava, né?